Se você se submete a um profissional da medicina que vai te tratar sem questionar a tua vida, sem que você olhe para a tua vida, para o ambiente que você vive, para todo o teu ser psicológico, físico, ambiente, fuja desse profissional, pessoal. Fuja desse profissional. Somos seres psicossomáticos. Nada que nos acomete está desligado do todo. A gente vive em ambiente, a gente vive convivendo, a gente vive em contato com o mundo. A gente não é separado, a gente não é dissociado do mundo como um todo. Se eu parar de tomar medicação, não durmo direito, fico ouvindo vozes e alucinações. Vamos lá. Para a gente dormir, o que tem que acontecer? A gente precisa relaxar. A gente só consegue dormir se a gente consegue relaxar. Quando a gente relaxa, a gente fica fora do controle. A gente está aberto a ser invadido pelos nossos monstros, por aquilo que nos aterroriza, pela sujeira que a gente não está querendo se ocupar. Só consegue dormir quem consegue ficar dentro de si. Quando a gente dorme, a gente está com nós mesmos. Eu sempre brinco, do travesseiro ninguém escapa, pessoal. Dormir é estar consigo. Dormir é estar dentro de si, dormir é estar relaxado. Muitas pessoas não podem relaxar, porque se elas relaxam, elas são atormentadas por questões que estão lá, escondidinha, reprimidinha. Se a pessoa diz que quando ela para de tomar medicação ela não dorme, é porque ela está sendo desligada na marra. Sabe um computador, quando você, ao invés de ir lá fazer o processo de ligar, desligar, bonitinho, você vai lá e mete o dedão no reset para desligar ele na marra? É assim que essa pessoa está sendo desligada. Não conseguir dormir é um grito de socorro para que você se ocupe de você mesma. Se você não está conseguindo dormir, é porque você está tentando escapar de você mesmo e do teu mundo interno o tempo todo. Só dorme quem se ocupa de si, só dorme quem está em paz consigo, só dorme quem está relaxado, só dorme quem está em contato com o seu próprio mundo interno. Vamos lá, outra pesadinha aqui. Me admira um psicólogo falando besteiras. Você acha que uma pessoa que tem TAG, TOC, etc. TAG é transtorno de ansiedade generalizada, TOC é transtorno obsessivo compulsivo, pessoal. Vai ficar boa sem tomar um antidepressivo? A terapia é feita com os antidepressivos juntamente com sessões no psicólogo. Às vezes sim, às vezes precisa realmente. Uma dobradinha perfeita. Não fale besteira, meu senhor. Não influencie errado as pessoas que não sabem. Absurdo total. Como eu já disse, né, como eu já falei aqui, muitas vezes o medicamento é sim necessário, a gente precisa entrar com medicamento. O problema é quando é inverso, né, pessoal? O problema é quando o medicamento vem antes. E aí, de novo, não levem o título desse vídeo no fio da meada. Por que não tomar antidepressivos olhem, ouçam o que está acontecendo. Entrem em contato com aquilo que você tem está querendo te dizer. Não faça o trabalho contrário, não faça o inverso. Há pouco tempo a gente teve no Senado uma resolução chamada de ato médico, acho que era no tempo da minha faculdade ainda, acho que faz uns bons anos já, onde iria acontecer o absurdo de que todo profissional de outra área da saúde, psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, primeiramente teria que passar por um médico. Só o médico poderia encaminhar, ou seja, olha o absurdo. Olha o nível que a gente teria de medicamentação, se assim já está do jeito que está. Então, não façam o trabalho inverso. Investiguem o que está acontecendo. Se você não está bem emocionalmente, faça essa pergunta: o que essa doença está querendo me dizer? Isso não é nada místico, pessoal. Não é nada espiritual. Não é nada fora do comum. É algo que diz respeito a estar conectado consigo mesmo. Quando a gente perde a conexão com nós mesmos, a doença aparece, a doença entra no nosso corpo. Há estudos sobre isso, e eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco numa questão sobre essa questão da cientificidade da coisa, né? Psicanálise foi uma das piores coisas que eu fiz, outra pessoa comenta. Pode levar até anos para dar resultado, extremamente frustrante. Meu psicanalista era excelente. Mas para mim essa abordagem não serve, quase me levou ao suicídio. O que eu ouço nessa frase é que a psicanálise mexeu em coisas que essa pessoa tinha oculto dela mesma.
a sujeira estava grande. Quando se começa a tocar na sujeira, muitas vezes isso resulta em consequências que essa pessoa não está muito preparada e ninguém está muitas vezes preparado para lidar. Quando a gente começa a mexer nas coisas que estão lá há muito tempo esquecidas, a gente sintomatiza, a gente às vezes adoece, porque adoece no sentido assim, você vai somatizando no teu corpo, né? É tanta coisa, bagunça a tua estrutura, tá? Então imagina, para mexer naquele quartinho cheio de sujeira, cara, vai dar um trabalhão, vai dar uma sujeirama na casa, daqui a pouco tem que quebrar a parede, daqui a pouco infiltrou coisa de tanta sujeira que foi ficando esquecida lá, tem rato, tem cobra, tem sei lá o quê, então vai dar trabalho, né? Então daqui a pouco essa pessoa imaginou que ela iria, como muitas pessoas imaginam, que elas vão lá para o psicanalista e vão num passe de mágica como remédio, que é o remédio, seria esse passe de mágica, sem eu precisar me ocupar de nada, eu vou lá, o cara vai me curar e tá tudo certo, a psicanalista vai me curar e tá tudo certo. Não é assim que funciona. Então, as piores coisas que eu fiz, eu acho que diz respeito a isso. Assim, a pessoa foi lá, mexeu em coisas que estavam bagunçadas e aí começou a doer, começou a desestruturar e a pessoa se assustou. Pode levar até anos para dar resultado? Pode sim. Eu mesmo faço análise há uns bons, sei lá, 5, 6 anos da minha vida, né? Então assim, outras pessoas já fazem 20 anos, outras pessoas fazem 30 anos, outras pessoas fazem 2, 3, 5 meses, aí depende de cada um, até onde cada um quer chegar e quer ir. Resultado, para dar resultado, a gente não costuma falar em resultado quando a gente faz psicanálise, porque a gente não tem promessa de resultado. A gente tem, sim, investigar a vida da pessoa, investigar a situação que essa pessoa está vivendo, as coisas que ela está passando, o porquê que a vida está do jeito que está. A gente não tem nenhuma garantia de resultado. A gente tem, sim, poder entender por que esse sintoma se estruturou e a partir do momento que a gente revê, e a pessoa revê o modo de vida que estruturou esse sintoma pode desaparecer, mas não tem garantia nenhuma para isso. Extremamente frustrante, meu psicanalista era excelente, mas para mim essa abordagem não serve. Tem razão, para muitas pessoas essa abordagem não serve. Depende muito, né? Tem muitas pessoas que não se beneficiam da psicanálise. Por quê? Porque são pessoas mais imediatistas, são pessoas que querem resultados rápidos, são pessoas que não querem se haver com as próprias questões, são pessoas que não querem mexer na bagunça do quarto. Tem muitos pacientes que vêm até mim e dizem assim, não, isso para mim não dá. Eu não quero mexer nessa questão, né? Eu não quero rever essa questão. Eu não quero pensar, isso para mim está selado, a minha vida está selada nesse quesito. Eu não quero abrir brechas para pensar nisso, eu não quero rever minha profissão, eu não quero rever o que eu faço, meu casamento, eu não quero rever a vida que eu levo. Ok, é uma escolha. Conviver com o sintoma também é uma escolha. Né? Os nossos sintomas, de alguma forma vai ter sintoma. A questão é poder verificar que sintoma é melhor, que sintoma é pior, como viver de uma forma ou de outra. Né? Então assim, quase me levou ao suicídio. Pois tem uma frase muito interessante, eu não lembro agora de quem que é essa frase, que vai dizer assim, cuidado com o sintoma, cuidado com o sintoma que você mexe, porque muitas vezes esse sintoma é o que estrutura a pessoa, né? Então cuidado. O edifício está de pé, você vai lá, vai mexer num pilar do edifício, vai derrubar o edifício inteiro. Muito cuidado, porque às vezes esse sintoma é o que estrutura a pessoa. Então tem que ter muito cuidado. O profissional tem que ser competente, a gente precisa ir muito devagar, a gente precisa ir tocando nas questões. Freud sempre alertava muito sobre isso. Para quem não conhece, Freud é o grande inventor da psicanálise. Freud alertava muito sobre isso, que a gente precisa respeitar o tempo do paciente, o paciente precisa ir chegando às percepções de forma gradual, por ele mesmo, sem muito que o analista seja selvagem nesse sentido de enfiar interpretações, de ir a verdades que o paciente ainda não está preparado para receber. Então sim, tem que ir de maneira leve, é um processo, né, pessoal? Mais uma, é muito fácil falar quando nunca passou por uma depressão com síndrome do pânico. Junto, sem saber o porquê está acontecendo, o que é isso que está dando em você, o que é isso, meu Deus, que pavor, medo, você chora, você não quer sair, tem medo de tudo.
Sinto muito, é muito sofrido. A Cleusa colocou, é muito sofrido sim. Particularmente, realmente, eu nunca tive transtorno de síndrome do pânico, nunca vi um quadro de pânico acontecendo comigo, mas já presenciei muitos quadros de pânicos acontecendo. E o pânico, é engraçado ela ter falado do pânico, porque são coisas, são sintomas que estão meio ali, né, com a depressão. Eles estão meio de mãos dadas com a depressão, por quê? Porque o pânico também, assim como grande parte dos sintomas emocionais, o pânico também está tentando alertar para algumas questões, né? O pânico está falando de questões que essa pessoa não está conseguindo integrar ao seu modo de ser. Ela precisa do pânico como meio de poder juntar os pedaços, digamos assim. A pessoa está tão despedaçada, psiquicamente falando, ela está tão impossibilitada de entrar em contato com algumas questões que ela entra em estado de pânico só de pensar. Não é nem pensar a palavra, porque ela entra em estado de pânico só de vislumbrar entrar em contato com alguma questão que a atormenta. Então é muito comum transtornos de pânico serem desencadeados por alguma questão do cotidiano, por exemplo, que tem a ver com as próprias questões dessa pessoa, que estão lá guardadinhas e que são despertadas nesse momento. Só que coisas que a pessoa não consegue fazer essa ligação, esse link, né? Não consegue linkar, de tão dissociado, de tão negado que essas questões estão dentro delas, tão dissociados, né? Tão dissociadas. E aí vem o pânico como um alerta, né? O que é o pânico? É um alerta, como se a pessoa tivesse que se defender, a sensação que vai morrer, o coração começa a bater a milhão, a pessoa começa a desintegrar, né? Porque ela tem a sensação de que ela vai morrer mesmo. Só que ela não vai morrer. Ela não vai morrer, até porque ela não tem essa capacidade, ninguém tem essa capacidade de sacar quando vai morrer, né? Se a gente tivesse, a gente seria um baita de um deus, né? Ninguém sabe quando vai morrer. É um medo, mas é um medo, é um pânico que fala de um medo de questões internas que são colocadas e projetadas no mundo externo. Então tem a ver com essas questões que a pessoa não está podendo entrar em contato também. O pânico é isso, né? Ela entra em estado de defesa, como se estivesse prestes a enfrentar um animal feroz, e o coração começa uma guerra, uma batalha, mas é esse animal de dentro que está tentando aparecer e vir à tona. Faltou uma questão aqui, pessoal, mas eu vou falar sobre ela, depois eu procuro e vejo se eu consigo colocar aqui. A pessoa dizia sobre a questão da biologia, né? Se essa não era uma vertente que a medicina deveria falar, que eu já falei um pouco do início, né? Que se a depressão não tinha a ver sobre a medicina, que se não era uma questão biológica, uma questão de defeito biológico do cérebro, da mente da pessoa, e que o medicamento curaria essas falhas que poderia ter nessa estrutura cerebral que a pessoa tem. E esse é um erro clássico, é um engano clássico, e esse é um dos problemas que eu mais vejo na contemporaneidade, é esse, assim, desvincular como se o ser humano não fosse um ser psicossomático, mente, corpo, ambiente, como se a gente fosse só uma argamassa biológica e fosse todo mundo igual, e que quem tem um problema é porque esse problema está dentro da cabeça da pessoa e que a pessoa precisa medicar e remediar. Isso é um erro absurdo. É um erro, se você se submete a um profissional da medicina que vai te tratar sem questionar a tua vida, sem que você olhe para a tua vida, para o ambiente que você vive, para todo o teu ser, psicológico, físico, ambiente, fuja desse profissional, pessoal. Fuja desse profissional. Somos seres psicossomáticos. Nada que nos acomete está desligado do todo. A gente vive em ambiente, a gente vive convivendo, a gente vive em contato com o mundo. A gente não é separado, a gente não é dissociado do mundo como um todo, tá? Esse foi o segundo vídeo, eu vou entrar mais em detalhes em outro vídeo, vou fazer um vídeo 3, e quem sabe o 4, quem sabe o 5, quem sabe vir uma série da Netflix, isso aqui, brincadeira, mas enfim, eu quero continuar. Só para deixar para vocês, pessoal, quem quer se aprofundar um pouquinho mais no tema, 2 livros que eu acho espetacular, O Demônio da Meia-Noite, tá? Do Andrei Solomon, não sei se assim se pronuncia, Uma Anatomia da Depressão, é uma bibliazinha, grossinho, né, é bastante coisa, mas assim, vale muito a pena, você vai entender muita coisa
baseado mais ou menos nisso tudo que eu estou dizendo, e outro livro atual do Christian Dunker, psicanalista brasileiro, Uma Biografia da Depressão. Vai buscar aí as origens da depressão, vai explicar um pouquinho de como se instalam os quadros depressivos, o que está por trás de tudo isso, qual é o papel da contemporaneidade do mundo atual nisso tudo. E uma outra questão que eu não quero deixar de falar, que eu lembrei agora também, que também eu vou buscar essa pergunta que me escapou, é uma pessoa que comentava sobre psicanálise não é uma ciência, psicanálise é besteira, só nesse país de terceiro mundo aqui que alguém vai falar de psicanálise ainda. Esse é um preconceito absurdo que a gente tem. A psicanálise realmente não é uma ciência e eu não concordo com os colegas psicanalistas que ficam lutando para que a psicanálise seja uma ciência. Freud já fez isso, acho que esse foi um dos maiores erros que ele fez, de tentar transformar a psicanálise de uma ciência para que ela fosse validada no mundo atual, né? Já naquela época, ainda mais no mundo atual. Eu acho que essa disputa sobre se psicanálise é ciência ou não é ciência, eu acho que é uma besteira. A gente sabe que a ciência não explica tudo, a gente sabe que existem coisas que estão muito além do que a ciência consegue alcançar. A ciência só está atenta ao palpável, ao quantificável, né? Ela só está preocupada em numerar, em quantificar. E eu sinto pena de pessoas que medem o mundo por aquilo que pode ser visto, que medem a vida por aquilo que pode ser quantificável, medível. Eu acho que a vida humana é muito mais complexa. Eu acho que, nesse sentido, os romancistas, os poetas, os escritores, os artistas falam muito mais, explicam muito mais sobre o ser humano do que a medicina, do que a ciência, porque eles falam da nossa complexidade, eles falam da nossa alma. E Freud foi espetacular, mas Freud deixou muito a desejar nesse sentido, porque ele tentou fazer uma leitura do ser humano que não condizia, né, nesse sentido com o científico. Então ele pecou muito, eu acho, nesse quesito, deixou a desejar. Então eu acho que a psicanálise é uma ética, muito mais do que uma ciência, e é uma ética que respeita o ser humano, respeita a complexidade do ser humano. Então, terceiro mundo é a gente imaginar que a ciência possa dar conta da complexidade da vida e do ser humano. Há pouco foi lançado um livro bastante preconceituoso sobre isso, que vendeu muito, um autoajuda brasileiro aí, quer dizer, uma cientista brasileira que teve uma participação importante na Covid e acabou usando disso para se promover, que essa é a verdade, e fornecer um livro aí, que eu não vou nem citar o nome, criticando a psicanálise e outras formas de cuidado, colocando a ciência como a grande sabedora, como arrogantemente muitos profissionais fazem por aí. E é incrível, né? Porque a ciência tem o grande objetivo de melhorar a vida do ser humano, mas o quanto isso está acontecendo? O quanto a nossa vida melhorou a partir da ciência? Ok, a gente tem tecnologia, e essa é a base do primeiro vídeo sobre por que não tomar antidepressivos que eu falo. A gente tem um mundaréu de coisa aí, mas que não deu conta da complexidade da condição humana. Tem falhado vergonhosamente em melhorar o ser humano, em melhorar a alma humana, em nos tornar seres mais saudáveis, mais felizes, mais em paz com nós mesmos, né? Tem falhado vergonhosamente nessa questão. Então, eu não estou preocupado, não acho que deveria ser uma preocupação se a psicanálise é uma ciência. Muitos vão dizer que sim, muitos vão defender que sim. Eu não vou defender que a psicanálise é uma ciência, não é uma ciência, ao meu ver, é uma ética do cuidado e que tem sua métrica colocada muito além do que é a métrica da ciência. A métrica que é colocada pela psicanálise é a métrica humana, né, do desejo humano. E o desejo humano, ele não pode ser enquadrado em números, em quantidade, em ciência, em cientificidade. Enfim, só uma divagação para a gente terminar. Pessoal, espero que esse vídeo tenha ajudado. Ele ficou longo, eu sei, mas eu acho que é um assunto que era necessário falar.
Espero poder falar mais nisso. Curtam o canal, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo, enviem esse vídeo para as pessoas que vocês sabem que têm depressão, que sofrem desse mal. Vamos ajudar, vamos fazer uma corrente para que cada vez menos as pessoas precisem utilizar de medicamento, que as pessoas possam se conhecer, que as pessoas possam se entender, que as pessoas possam olhar para suas sujeiras, olhar para debaixo do tapete, entrar em contato consigo, ter uma vida mais digna, né? Acho que isso é o mais importante. Tá bom? Obrigado, um abraço, até o próximo vídeo dessa série que em breve eu vou estar disponibilizando aí também, tá? Valeu, tchau, tchau.